Oi pessoal, tudo bem? Eu sou o Lidias do canal Grimório Adaptado e o que eu venho abordar aqui hoje é algo que eu vim refletindo durante essa semana. Vocês já pararam para pensar que em algumas ocasiões a gente passa por certos problemas na vida e a gente tenta buscar um auxílio da espiritualidade através de práticas de oração. Mas a gente ora e nem sempre isso resolve, né? Em grande parte das vezes, muita gente deixa até de acreditar que possa existir alguma forma de oferecer auxílio através de oração, deixa de acreditar na existência, né, de uma esfera espiritual, na existência de algo maior que possa estar olhando por nós e possa ter compaixão de nós e nos auxiliar nas questões da vida, porque não vê resultado, não vê nenhuma manifestação positiva. Mas o que eu venho abordando nos últimos tempos é que eu venho observando através dos textos e através daquilo que é trazido nas práticas dos sistemas de magia grimoriais, que a teurgia, ela não é só algo que nós devemos buscar para oferecer auxílio dentro de um sistema mágico, né? As pessoas veem nesse sistema aquela inserção teúrgica como sendo uma forma de estabelecer um estado onde seja possível, né, ter contato com consciências superiores, que é que a gente pode trazer nesses termos, né? Entretanto, o que eu vejo é o seguinte: é necessário que essa conexão venha sendo estabelecida ao longo da vida, né? Se a gente parar para pensar, né, aquelas senhorinhas que têm fama de que tudo que elas pedem, né, nas suas rezas, elas alcançam, né? Muita gente vai, por exemplo, recorre a certas benzedeiras, isso é desde a antiguidade, né? E as pessoas continuam procurando essas benzedeiras, por quê? Porque elas conseguem alcançar algum resultado. Do contrário, elas não teriam a fama que têm e as pessoas parariam de ir procurar a ajuda delas, né? Mas elas conseguem acessar esse auxílio dessas esferas espirituais, porque elas têm uma prática que é constante, né? Que foi isso que eu vim abordando nos vídeos anteriores. Mas tem algo mais aí. Se a gente observar, né, aquilo que eu já mencionei, né, aquela prática teúrgica de abstinências e todo aquele trabalho que é feito pré-ritual para que torne o operador em uma criatura num estado de vibração correspondente às esferas superiores para poder lidar com os seres dessas esferas, né, para ter essa correspondência, a gente pode fazer isso não só utilizando-se desse método, né, que é trazido ali como uma forma intensiva, que é uma coisa assim mais forte, né, mais intensa, né, é algo que é feito em poucos dias. Você pode vir fazendo algo ao longo do tempo para que, quando for necessário, você consiga, então, alguma realização, né, quando você tiver essa necessidade. Foi o que eu trouxe nos vídeos anteriores. E vocês já pararam para pensar por que o povo judeu, apesar de todas as perseguições que eles sofreram ao longo do tempo, eles ainda perduram, eles ainda resistem, né? Eles ainda são o povo eleito, aqueles que carregam o nome desse Deus, de Israel, até os nossos dias, né? Isso há milênios. E isso se dá pelo fato deles terem recebido uma lei que é, na verdade, todo um ensinamento de como se manter como um assentamento divino em suas vidas, né? E eles receberam aquilo ali de uma maneira que não poderia ser apagada porque foi arraigada como uma forma de vida, uma cultura, né, que foi estabelecida, uma forma de viver em intensidade, em contato intenso com essa espiritualidade através dessas práticas. E por isso, esse assentamento divino constante ao longo das eras, né, não permite que esse povo seja extinto, apesar de todas as perseguições que eles sofrem. Então, isso aí nos leva a pensar que, mesmo não tendo mais a possibilidade, né, de fazer aquela prática da época do templo, né, porque o templo foi destruído, não tem mais como fazer os sacrifícios, era o sumo sacerdote que fazia aquilo, né, e estabelecia aquela comunicação no tabernáculo. Então,
eles, ao longo do tempo, elaboraram o Siddur, né, que é esse livro de rezas, que eles chamam, né, de rezas judaicas, que nada mais é do que um compilado de trechos dos Salmos e de outros trechos da Tanar, que estão ali montados de uma forma estrutural mágica. Estabelece um contato, né? Através dessa estrutura, eles fazem ali todo o processo de reconhecimento da sua necessidade de estabelecer o contato com essa esfera divina, com essa esfera da criação. E tem ali um momento, os trechos onde eles exaltam o nome desse Criador, né? Porque você lida com o ser como uma forma que nós compreendemos que seria como lidar com alguém de muita autoridade, né? Como se chegar diante de um rei, você presta ali a sua reverência. Então eles têm também esse trecho onde eles fazem isso, tem um trecho onde eles reconhecem as suas faltas, né? Aquilo que não é possível de estabelecer a correspondência com Deus, mas buscam na misericórdia desse Deus Criador do universo que ele releve, né, esses aspectos negativos diante desse reconhecimento. E em toda a Tanar é estabelecido que Deus aceita esse pedido de perdão, né, diante do auto-reconhecimento, né, dessas faltas, dessas fraquezas, dessa ausência de luz que nós trazemos em nossa essência dual. E isso daí nos leva a pensar que o Siddur, se você observar toda essa estrutura mágica que ele traz, é algo que pode fazer com que você alcance um grande potencial que a gente vê que o povo judeu traz e que os auxilia nas mais diversas condições, né? Nas maiores adversidades, né? Então, se não fosse isso, esse povo já teria sido extinto há muito tempo. Quantos povos não sofreram, né, nas mãos de dominantes mais fortes, né? Vide o Império Romano, por exemplo, né? Muita coisa se perdeu. Muitos povos deixaram de existir. Muitas civilizações caíram e só sobraram ruínas. E de algumas, nem isso. Mas o povo judeu passa por perseguições ao longo do tempo, e as práticas que eles receberam no Sinai, né, como uma forma de se manter em conexão com esse Deus Criador que os libertou, porque ele fez um pacto perpétuo com um homem que um dia decidiu buscar uma conexão com ele, que era Abraão. E através dessa conexão, Deus fez essa promessa. Esse era o pacto perpétuo, né? Essa descendência que vem de Abraão. Então, isso não vai ser mudado, né? Esse nome Antigo Testamento que dão para poder invalidar, né? Pelo menos foi assim que foi levantado nesse nome, né? É um Antigo Testamento, mas ele não deixou de ser válido. Ele é tão perpétuo que o povo judeu, apesar das perseguições de seus algozes, está aí até hoje, e mesmo cercado de tantos inimigos, ele está se defendendo. Então é de se pensar o quanto isso pode não ser, pode ser interessante de ser adotado na nossa prática espiritual. Por exemplo, pegar esse Siddur, né, que eu, né, peguei, por exemplo, e estou estudando, estou evoluindo, né, dentro das minhas possibilidades, para poder colocar em prática aquilo que ele traz ali, toda aquela estrutura mágica, que é algo impressionante e observável, né, pela história que o povo judeu traz. Então, isso que eu trago aqui hoje é o seguinte: a gente tem certas práticas que a gente pode necessitar durante a nossa vida, e nem sempre essas orações, a gente não tem esse contato que o povo judeu tem, a gente não tem essa prática, né, de exercício do Siddur na nossa vida, para poder estabelecer uma conexão forte e, dessa forma, nos favorecer quando nós tivermos grandes necessidades. Nesse momento, é o que eu venho trazer aqui também, uma outra forma, que é a de magia simpática, que também existe dentro dessa cultura judaica através das segulot, né? Então, não só através das orações. Essa magia simpática é mais ou menos aquela ideia de que, da mesma forma que Deus soprou num corpo físico um espírito que nós somos, né, nós somos um invólucro, onde um ser, uma consciência espiritual está assentada, nós fazemos isso também utilizando materiais simples. Pegamos a água, fazemos oração e buscamos que, através de nomes divinos de poder,
as virtudes divinas sejam imantadas nessa água e ela se torne para nós uma ferramenta e um auxílio, usado em aspersão, nos processos mágicos, ou para ser bebida, né, como um auxílio, como um remédio espiritual, da mesma forma que se faz com azeite, da mesma forma que se faz com todas as ferramentas ali dentro do processo salomônico, né, do sistema salomônico. Todos os processos dos sistemas mágicos que a gente vê trazem esse princípio, né? Seria uma forma de magia simpática que dá um grande resultado, e isso eu constatei na semana passada, inclusive, né, através de uma prática simples, um resultado muito interessante. Que eu vinha tentando alcançar, não vinha conseguindo, então um dia hoje eu vou ter que fazer isso aqui um pouco mais intenso. Então peguei 3 velas, uma branca, uma amarela, uma verde, acendi cada uma buscando a força de uma esfera da Sephiroth, né, de Keter, especificamente, Tiferet e de Netzach, e fiz ali as minhas orações para que essas energias divinas, né, dessas esferas, dessas Sephiroth, fossem trazidas à minha esfera pessoal ali naquele momento para, né, me conceder aquilo que eu apresentava. E você pode se valer desse método, porque esse método é uma coisa assim muito poderosa, né? A magia simpática, ela vai fazer com que estabeleça então uma relação entre o espiritual e o material, e eu pude comprovar um resultado muito, muito rápido, né, que muita gente ignora. Então, quando você tiver essa grande necessidade e as suas orações não estiverem surtindo efeito, pense em fazer algo desse jeito. Você pode usar um incenso ali, a sua vela, o azeite, a água para aspersão ou para beber. Você faz a sua oração, mas usa isso para que essa energia divina possa transformar esses simples objetos em uma ferramenta de seu auxílio. Eu fico por aqui, a gente se vê. Até mais.